Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar de um assunto que ou você já passou por isso ou você vai passar por isso futuramente, se você é uma pessoa que gosta de participar de eventos, provas, competir, né? Ou gostaria, né? Ou gosta aí, ou tem como sonho realizar um objetivo específico. Mas e aí? O que fazer depois que você consegue alcançar aquele objetivo que você estava almejando? Você pode levar isso para sua vida, mas a gente vai falar hoje relacionado às provas de corrida de rua. Então, eu vou pegar como exemplo aqui um comentário que eu ouvi de uma aluna hoje de manhã, que ela estava falando sobre o final de semana que passou, teve a maratona de São Paulo, né, a SP City, né, e a SP City Marathon, e alguns alunos foram para lá, alguns amigos foram para lá e tudo mais. E a pessoa correu os 42 quilômetros, completou a prova e tudo mais, mas aí entrou aquele baque. E agora? Eu gostaria de ter feito os 42, fiz os 42, mas agora? Agora ficou meio que um vazio aí, não tenho o que fazer. Eu vou usar o exemplo também de uma outra aluna minha, que ela tinha como objetivo principal correr uma ultramaratona, que era uma prova que nós tínhamos aqui na região, que eram de 62 quilômetros. Ela gostaria de fazer essa prova solo. E aí a gente fez toda a construção desse trabalho, né? Ela começou comigo correndo provas de 5 quilômetros, para vocês terem ideia. Ela treinou comigo, se eu não me engano, foram 4 anos para chegar nesse objetivo desses 62 quilômetros. Lógico que a gente teve uma pandemia no meio do caminho aí, né? Mas aí nós fizemos a construção dos 5, dos 10, dos 21, dos 42, né? E aí depois a gente foi para essa prova aí dos 62 quilômetros. E acabou o quê? Depois que ela correu a prova dos 62 quilômetros, ela acabou parando de correr. Meio que tipo, conquistei o meu objetivo, não tenho mais para onde ir. Minhas escolhas de vida estão direcionando para outros lados, né? Que ela mudou de cidade, ela começou a namorar, casou e tudo mais, né? Foi para outra cidade, mora em outra cidade, né? E aí demorou quase um ano e pouco aí para ela voltar para a assessoria e voltar a fazer treino de corrida, mas agora por questão de saúde, né? Do que por questão de objetivo e tudo mais. Então aí eu costumo falar, e eu ouvi muito das alunas hoje, né, de manhã comentando sobre isso, que a pessoa ela meio que bati meu objetivo e perde meio que a vontade de continuar fazendo, né, principalmente para quem vai fazer provas muito longas aí, maratona, ultramaratona, faz muito volume de treino muito alto, chega a correr 60, 70, 80 quilômetros na semana, então é muito exaustivo, você fica nessa rotina aí por 4 meses basicamente, né, e cansa, chega uma hora que a hora que você bate seu objetivo, você fica uma semana lá de ressaca, lá curtindo o objetivo que você alcançou. Mas e daí? E daí? O que a gente vai fazer depois? Né? Aí você tem dois caminhos para seguir. Eu não gosto de usar meio termo, eu gosto de usar diretamente dois caminhos para seguir. Ou você realmente dá um basta aí, ou dá um tempo, vai refrescar a cabeça e ver o que você realmente quer. Ou você para, você tem uma semana de ressaca e analisa. Eu sou da seguinte opinião, eu tinha muita vontade de fazer uma prova da marca Ironman, né? Eu comecei na corrida, fiz provas de 5, de 10 e de 21. Fiz acho que 3 provas de 21. E aí eu estava cansado dessa rotina exaustiva de só corrida, 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 corrida. E eu sempre tive vontade de fazer o triatlo. E aí eu comecei a treinar a parte da natação. Eu aprendi a natação com 32 anos, que eu comecei 32 ou 34, não me engano. 32 anos. 32 anos eu comecei a nadar, fazer aula de natação, para poder fazer uma prova de triatlo. E aí eu comecei lá de baixo também, fiz a distância fitness, fiz o sprint, fiz o olímpico, e aí então eu me inscrevi no que era o meu objetivo principal, o meu sonho de fazer uma prova da marca Ironman. Então eu fiz o 70.3, que é o meio Ironman de Florianópolis em 2019. E cara, treinei alucinadamente, fiz 4 meses de planejamento, fui para a prova, cumpri a prova, chegou lá, acabou a prova, e aí? Vamos fazer o que agora? Eu poderia ter voltado para a distância curta, mantido distância longa, tentado outras opções, não, ou deixar um pouquinho de lado, descansar um pouco e fazer outras coisas, mas na minha cabeça tinha aquela coisa do tipo, você tem uma opção de escolher
você fez a prova em, sei lá, 6 horas. Tá. Eu gosto de levar como desafio. Fiz a prova em 6 horas. Será que eu consigo fazer em 5h40? Será que eu consigo fazer em 5h50? Só que eu tenho uma outra coisa que eu também não sou muito de repetir prova. Não gosto muito de fazer a mesma prova vários anos seguidos, né? A não ser as etapas da Copa Interior que nós temos aqui na região, que elas são basicamente as mesmas cidades todos os anos, às vezes entre cidade nova ou não. Mas aí é legal porque a gente usa essa estrutura dessa copinha para treino e para competir também durante o campeonato, rever os amigos e tudo mais. Então aí a gente acaba nem ligando para ser provas repetidas. Mas essas provas grandes, né, icônicas, eu não sou muito de ficar repetindo. Eu gosto mais dessa questão de tentar novos objetivos e tentar um desafiozinho a mais. Então, eu fiz 2019, eu fiz Florianópolis. Aí 2021, 20 eu pulei, 2021 eu faria São Paulo, entrou a pandemia, foi para 2022. É isso? 2022 fiz São Paulo. Aí 2023, meu filho mais novo nasceu, né? Então, aí 2023 não competi, 2024 eu fiz o Rio de Janeiro. Então, eu fiz o meio Ironman de Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí eu fiquei com essa ideia. Vou fazer todos os meio Ironmans que tem aqui no Brasil. E aí, depois, se eu tiver condição, eu tento fazer um ou outro fora do país, né? Ou tentar voltar nesses que eu já fiz, só que tentar baixar o tempo que eu fiz neles. Então, eu tenho essa questão de direcionamento. Acabou que esse ano mudou tudo, né? Tem escola, 2 filhos pequenos, a empresa, que é a academia que eu tenho, eu estou com um projeto aqui de produto digital, né, para lançar de corrida. Então já vou até deixar aqui para vocês, eu vou lançar um produto especificamente, inicialmente para quem nunca correu, aquele pegar na mão literalmente e falar assim, ó, é assim que faz. Então vai ter tudo passo a passo, tudo explicadinho, tudo falando, vai ter aula comigo, vai ter contato comigo no grupo lá, vou estar lá para responder vocês, né? Vai ser diferente dessa pegada que todo mundo fala, eu vou te pegar pela mão, e aí você assiste 2, 3 aulas e não sabe nem para que lado que você vai, tá? Então, isso vai ser bem diferente, a gente vai moldar dessa situação. Então, provavelmente aí mais uns 10, 15 dias eu já começo a liberar esse produto para vocês. Mas eu sou muito nessa pegada. E aí entrou toda essa loucura no meio. Eu não estava conseguindo encaixar a rotina de treino esse ano, então não estava conseguindo encaixar natação, não estava conseguindo encaixar a bike. A única coisa que eu estava conseguindo manter era a corrida. O que eu pensei? Eu só consigo funcionar treino focado, bonitinho, direitinho, se eu tiver algum objetivo para fazer ou algum desafio para fazer. O que eu pensei? Bom, eu nunca corri uma maratona, então acho que chegou a hora, né? Porque na minha cabeça eu sempre tinha aquela ideia de que eu ia fazer a minha primeira maratona depois de pedalar 180 km. Então eu ia fazer a minha primeira maratona dentro da prova da distância completa do Ironman, que é nadar 3.800 metros, né? Nada 3.800 metros, pedala 180 e corre 42. Então eu imaginava, minha primeira maratona vai ser dentro do Ironman, depois de pedalar 180. Mas eu não tenho tempo hábil para fazer um treino específico para essa distância. Cara, é muito volume, são muitas horas de treino por dia, muitas horas de treino no final de semana. E é uma coisa que hoje eu não quero me desprender. Eu não quero sair de manhã, 4h30 da manhã do sábado e voltar meio-dia, 2 horas da tarde e deixar minha esposa com 2 crianças em casa, né? Eu quero acompanhar meus filhos, eu quero, né, no final de semana eu levei eles para soltar pipa, a gente foi no clube que teve recreação lá, que a criançada ainda tá de férias. Então é uma coisa que eu não quero deixar passar, entendeu? Eu vou deixar mais para frente, com o tempo a gente faz, né? Então o que eu pensei? Bom, corrida é a única coisa que eu consigo manter. Então por que não me planejar para correr uma maratona? Mas cara, para correr uma maratona você precisa de volume de treino. Você precisa bastante volume de treino, principalmente durante a semana. E eu ainda não estou conseguindo aumentar gradativamente ou tão assim alto, né? A chegar a aumentar o volume de treino. Então o que eu estou fazendo? Eu estou me planejando para correr a minha primeira maratona no ano que vem. Tinha pensado em fazer Porto Alegre, mas vai daqui, vai dali, gastos e tudo mais, porque eu vou viajar, vai a esposa, vai as crianças e tudo mais. A gente não vai para ficar 2, 3 dias, né? Vai ficar, por exemplo, 5 dias, por exemplo, para passear com as crianças também por lá. E aí vai, gasta, não sei o que, Bom, Porto Alegre talvez dê, talvez não dê. Qual a outra opção? Rio de Janeiro, Maratona do Rio 2026. Interessante, a gente já foi para lá, já conhece, eu já fui para lá 3 vezes,
né? Então já competi lá, já conheço o lugar, conheço a estrutura, sei onde larga, onde chega e tudo mais, então fica um pouquinho mais fácil. Então pode ser que a gente vá para lá. Então, o que eu quero dizer da questão geral? Dei um panorama geral para vocês, mas acho que deu para entender o meu ponto de vista com relação a essa questão. Tipo, corri a minha prova do sonho, fiz a minha prova dos sonhos, e agora? Abandono tudo, fico um tempão sem treinar, largo mão, né? Ou vou para outro esporte. Porque qual que é o problema? O problema é quando a gente faz, chega no objetivo que a gente queria e aí depois abre mão. O que acontece? Vamos por ali uma média não, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas vamos por uma média aí de 2 meses mais ou menos. Se você ficar 2 meses sem aquele volume, sem aquela disposição, sem aquele objetivo, sem aquela disciplina dos treinos que você estava fazendo, o seu corpo ele entra em destreino. E aí tudo que você tinha feito vai por água abaixo. Você basicamente vai ter que começar tudo do zero. E aí é uma reconstrução totalmente do zero, que é o problema da maioria da galera, que a galera quer voltar a treinar no mesmo ritmo, na mesma intensidade que treinava lá atrás. E isso é impossível, cara. Seu corpo entrou em destreino, você vai começar a andar tudo de novo. Vamos voltar até mais, você vai ter que voltar a engatinhar para depois começar a andar, para depois começar a correr de novo. É bem nessa pegada. Então, assim, a dica que eu dou para os meus alunos é: estruture um calendário anual de provas que vocês queiram fazer ou gostariam de fazer. Pegue uma ou duas provas, né? De preferência uma cada semestre, né? Uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre, como prova-alvo, e treine específicos para essa prova. Vamos supor que você queira fazer meia maratona no começo do ano e uma maratona no final do ano. Treine específico para essas duas provas. Guarde, anote os tempos, veja como você foi, quais sensações você teve. Você tenha isso anotado, anote mesmo no papel. Por quê? Porque no ano seguinte você pode pegar isso como uma referência. Ó, no primeiro semestre eu fiz uma meia maratona para 2 horas, eu tive essas sensações, eu fiz isso. Pô, eu fiz em 2 horas, será que eu consigo fazer em 1h50? E aonde entra um problema grande, que muita gente não fala, mas todo mundo passa por isso. A questão de você se comparar com outras pessoas. Ah, eu fiz uma meia maratona, terminei em 2 horas. O fulano foi e fez em 1h50. Ah, porra, o cara fez melhor do que eu, cara. Ah, será que eu consigo fazer melhor que o tempo dele? Meu, esquece isso. Esquece, pelo amor de Deus. A briga é você contra você. Primeiro que, para você chegar a fazer um tempo melhor que o dele, você precisa fazer um tempo melhor que o seu, certo? Então, se você não for melhor do que você mesmo, você não consegue baixar o seu tempo, nem o seu e nem com relação às outras pessoas. Mas a ideia principal o foco, o desafio é vencer você. Eu fiquei super feliz o ano passado, competindo numa etapa da Copa Interior, lá em Paulínia, que eu fiz a distância sprint, se eu não me engano. Isso, distância sprint eu fiz em 1h14. Foi o melhor tempo meu na distância sprint. E, cara, eu cheguei em 7º lugar. Não fiquei nem no pódio. Foi uma etapa do Circuito Paulista ainda, que veio uma galera forte pra caramba competir lá em Paulínia. E eu fiquei em 7º lugar da distância sprint. E, cara, eu fiquei super feliz, porque eu tinha batido meu tempo na distância, 1h14. Nunca tinha feito 1h14. Acho que o meu melhor tempo foi 1h17, 1h16. Eu consegui baixar 2 minutos. Fiquei felizaço da vida, cara. Falei, cara, dá mais. E eu não sou novinho, cara. Esse ano eu faço 41 anos, não tenho mais 30, né? Que compete num dia, no outro dia tá novo, competindo de novo, treinando de novo. Agora competiu no domingo, fica uns 3 dias de cama aí, recuperando para poder voltar a treinar. É assim, cara. Então, assim, vamos fechar o assunto. Fiz minha prova-alvo, fiz o meu sonho de correr uma maratona e agora o que eu faço, cara? Coloque novos objetivos. Você pode voltar lá atrás, começar a fazer provas de 5, 10, 21 e 42, tudo de novo, só para você tentar melhorar os tempos que você tem nas distâncias. Por exemplo, corri 5 para 20, vou tentar correr para 19, corri 10 km para 1 hora, vou tentar fazer em 58, corri 21 para 2 horas, vou tentar fazer 1h59, 1h50. Tenta e escolhe provas diferentes, vai viajar, vai conhecer o mundo, né? Tem tantas provas, eu tô naquele sonho, né? De tipo, vou tentar correr a maratona do Rio ano que vem, né? Vou para a maratona do Rio ano que vem correr e dependendo do tempo que eu fizer na maratona do Rio, eu consigo um índice para correr a maratona de Boston.
É desafio gigante? É um desafio gigante. Primeiro, nunca correu uma maratona. Segundo, é um ritmo muito forte. Se eu não me engano, o meu índice para correr Boston tem que ser abaixo de 3 horas e 5 uma maratona. Ou seja, eu tenho que correr uma maratona abaixo de 4 e na média de 4,23 por quilômetro, de pace por quilômetro. Cara, é puxado pra caramba, cara. Eu não sei nem se hoje eu consigo correr 5 quilômetros nessa velocidade, nesse ritmo. Imagina correr 42. Então vai ser um degrauzinho que eu vou construir até chegar lá. E vai ser um desafio. Deu certo? Beleza. Não deu certo? De repente a gente pega como objetivo para a próxima vez que a gente for correr outra maratona. E assim vai. Tem que ter um objetivo. Se bem que eu já estou pensando em voltar para o triatlo, tá dando uma saudadinha aqui. Mas vamos ver o que a vida nos aguarda. Tem muita coisa para rolar ainda, a gente tem muita coisa para fazer aqui. E o principal, que eu já comentei com vocês agora de pouco no vídeo, é eu quero botar o meu negócio digital para rodar. Então vai ser um preço totalmente acessível, vai ajudar muitas pessoas, vai facilitar a vida de muitas pessoas, porque a pessoa vai ter lá na plataforma disponível treino, vai ter a parte de fortalecimento, vai ter o meu auxílio, vai ter vídeos explicativos de todas as coisas que você precisa saber sobre corrida. Então vai ter sobre tênis, sobre ritmo, sobre cadência, sobre postura, biomecânica e tudo mais da forma mais simples possível. Trazer informação simples, prática e objetiva para que você chegue no seu objetivo, que é, se você nunca correu, chegar nos seus primeiros 5 km. Se você já corre, sair dos 5, ir para 10, para 21, para 42, para o lugar que você quiser, tá bom? Então, fica ligado aí no canal. Eu dei uma sumida, mas estamos voltando aí com tudo. Vamos fazer um vídeo aí, pelo menos um vídeo por semana. Minha meta é tentar fazer 2 por semana, mas vamos que vamos, vai dar certo. E eu espero vocês nos próximos. E antes de ir embora, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo se você já teve esse probleminha aí de chegar no seu objetivo e depois não saber para que lado você vai. Ou comenta aqui se você nunca correu, quer um objetivo desse, quer começar, comenta aqui embaixo, projeto, que aí eu te envio todas as informações e você vai receber em primeira mão esse projeto que eu estou construindo para você, beleza? Fica comigo, até o próximo vídeo, vamos que vamos, bora!